Todo mundo já deve ter percebido em uma ou outra ida ao supermercado que alguns produtos parecem menores, pois isso não é só uma impressão. Essa é uma prática bastante comum dos fabricantes. Para não dar aquela sensação de que um produto teve aumento no preço, eles acabam diminuindo o peso das embalagens. Se tem menos quantidade dentro da embalagem, o certo seria pagar menos, não é mesmo? Só que na maioria dos casos não é bem isso que acontece. A inflação é um dos grandes responsáveis para essa prática, mas além disso, para a gerente desse supermercado, o consumo nas famílias também diminuiu. Talvez estejam associados à economia para quem fabrica, mas também a gente percebe que as famílias compram quantidades cada vez menores, né? Hoje a gente vê que as famílias são menores e, por consequência, a compra é menor. E a gente também não gosta mais de desperdiçar ou de deixar embalagens abertas. Então, acredito que associados também aos custos operacionais das empresas e também ao consumo um pouco menor. Um dos produtos que mudou bastante de tamanho nos últimos anos é a tradicional barra de chocolate. Ela, que já chegou a pesar 200 gramas, hoje é fabricado a menos da metade. Essa daqui, por exemplo, pesa 90 gramas. O consumidor, quando ele vai ao supermercado, ele talvez não sinta diretamente, às vezes, a inflação, com exceção de alguns itens que a gente tem mais forte, assim, gás, carne, frango, mas nesses produtos, como tu falou, chocolate, massa, arroz, porque o fornecedor, na verdade, ele usa de uma artimanha que é legal, não tem nada de errado nisso, que é não subir o preço, mas é diminuir a quantidade. Por que eu digo que é legal? É legal porque o fornecedor ele tem como fazer, ele tem essa estratégia na mão dele. Ou seja, ele não quer onerar mais o consumidor, aumentando o valor para deixar de vender, mas ele também precisa tirar de algum lugar esse custo que ele agregou no produto. Então, o que ele faz? Ele diminui a quantidade que ele vendia sem aumentar o preço, mas muitas vezes o consumidor ele não percebe isso. Ele está acostumado a comer ali um chocolate de uma marca X, ele vai lá, pega aquele chocolate, ele não se deu conta que antes era 90 gramas e agora é 75, um exemplo. Então, quer dizer, ele está pagando mais caro. Toda a mudança feita pelo fabricante na quantidade de alguns itens deverá ser divulgada aos consumidores de forma clara. Recentemente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria alterando algumas regras sobre essa prática. De acordo com a nova medida, o prazo mínimo é de 6 meses e não mais apenas 3, como era antes. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem, com letras legíveis e em local de fácil visualização. A escrita deve estar em caixa alta, em negrito e contrastante com o fundo do rótulo. As empresas têm até março do ano que vem para se adequarem às novas regras anunciadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse consumidor ele tem direito pelo Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º ele prevê o direito à informação clara e precisa sobre tudo aquilo que ele compra e consome, seja um serviço ou seja um produto. Ou seja, o consumidor ele é sempre a parte mais fraca da relação. Ele não tem a informação que o fornecedor ou o produtor ou aquele comerciante tem sobre o produto que ele está oferecendo. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele instiga isso, que o fornecedor dê o máximo de informações para o consumidor tomar uma decisão de compra consciente. O que essa portaria está dizendo? Ela está dizendo exatamente o que o Código Consumidor já diz, mas ela está regulamentando isso com relação à quantidade dos produtos. Então, as embalagens, a partir de março de 2022, que a gente ainda está no período de adequação dessa portaria, dessa lei, ela vai exigir que o fornecedor indique ao consumidor na embalagem aquilo que ele fez de alteração com relação à quantidade do produto. Os fabricantes que não cumprirem essas determinações a partir do ano que vem poderão receber multa, terem os produtos apreendidos ou serem proibidos de fabricá-los, entre outras sanções que podem levar até o cancelamento da atividade. Já os consumidores que se sentirem lesados, a orientação é procurar o PROCON. Às vezes parece centavos, quando o consumidor está fazendo uma compra no supermercado, uma diferença de 10, 15 gramas, mas a gente tem que pensar isso na quantidade que a gente tem a nível de Brasil. Então, a gente tem aí milhões de consumidores todos os dias comprando nos supermercados e milhões de itens sendo vendidos com 2, 3, 10, 20 gramas a menos. É extremamente importante que os consumidores fiquem atentos e façam prevalecer esse direito. Busquem informações, consultem
né, os seus advogados de confiança, consultem os PROCONs, né, façam pesquisas em sites seguros na internet. A gente tem institutos aí de defesa do consumidor, como o IDEC, que fazem essas orientações em redes sociais. E com essa nova regra aí, eu acho que a gente sai mais uma vez ganhando na defesa dos direitos dos consumidores, fortalecendo ainda mais o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor.